E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso podcast aqui na sala de casa, para que você também se sinta em casa com a gente. E hoje nós temos um casal especial, não é não? Especialíssimo. Fala um pouquinho assim, o que você mais gosta assim desse casal? Olha, eu gosto de tantas coisas nesse casal. Eles me inspiram e me ensinam muito com a vida, com a forma como eles caminham em família, como eles levam a jornada. E vem muita coisa boa aí pela frente pra gente aprender juntos. Legal. Gente, nós estamos falando dos nossos amigos aqui e também professores, né? Sim, foram com nossos certeza. Professores aí de teologia, nos ensinaram tanto. Ardamente. Aldair e Hillary, sejam bem-vindos. Obrigada. Que bom ter vocês aqui. Estão aqui de passagem, gente, porque estão indo para os Estados Unidos, né? Vão passar quanto tempo lá? Mais ou menos um mês. Legal, muito bom. Para a gente quebrar o gelo, assim, conte, por favor, a sua versão do atentado à calopsita. Você sabe que eu creio muito na soberania divina, né? Então, Cara da comida. Deus nos fez parar esse tempo aqui. Para salvar a calopsita. Justamente, eu fui uma provisão divina para a calopsita. Porque exatamente nessa manhã eu salvei uma calopsita de um homicídio, de um assassinato. Então, foi livramento. Eu me chamo livramento. Será que a calopsita tem promessa de Deus? Tem, não morre não. Não morre não. Isso aí. Gente, pra quem não sabe, a gente tá brincando aqui porque a gente tem um casalzinho de calopsita, o Julião Petrucci e a Catarina. Isso. E o nosso amigo Éden, né, está aprendendo ainda como lidar com as Carinhosamente calopsitas. a lidar com elas. E aí ele tá sendo, por enquanto, um canal de Deus para aprovação das Exatamente. Calopsitas. Está sendo usado por Deus para a aprovação das calopsitas. Sendo trabalhado o coração dele. Aí tá andando, vai estar no caminho certo. Muito E bom. a gente ajuda, né? Ajuda muito. Legal. Cara, eu tenho uma curiosidade para fazer uma pergunta para Hillary. Como foi que você veio parar no Brasil? E por que Manaus? Isso é uma pergunta muito grande. Na verdade, eu nunca cresci pensando em vir para o Brasil, nem para viajar, conhecer. Eu cresci com outros planos, outros pensamentos, e de repente meu caminho foi mudado por Deus. Eu vim para o Brasil para a primeira vez com a equipe do Randy Clark. E nessa viagem Deus mudou totalmente meus planos. Eu não conhecia Aldair, eu não conhecia ninguém. Eu vim totalmente sozinha, como parte da equipe. E nessa viagem, durante um dos cultos, eu tive um encontro muito forte com o Espírito Santo. E eu vi claramente o Espírito Santo dizer para mim, aqui é seu lar. Eita. E eu não entendi o que isso significava. Eu tenho varão preparado. Mas é engraçado porque meu pensamento foi, então eu acho que eu vou casar com um americano, a gente vai vir pro Brasil. Meu pensamento foi esse. Só que não. Só que não. E eu voltei para os Estados Unidos muito convicto do que Deus tinha falado para mim. Só que Amém. eu não tinha noção como ia acontecer isso. Eu, assim, não falava nada de português. Eu aprendi mais, e só isso, né, com a equipe do Randy Clark para orar, mais. E No restaurante também, mais. Então, eu, assim, voltei, eu sabia que eu precisava aprender a língua, eu precisava fazer planos, eu precisava aprender outras coisas, eu tinha terminado meu mestrado, pouco tempo, eu tinha dívidas para pagar, então, assim, foi algo que foi totalmente inesperado. E nesse tempo eu passei os 3 anos indo e voltando para o Brasil nas viagens, e nessa, eu acho que foi no 3º ano mais ou menos, eu fiz uma viagem, não com Randy Clark, mas com meu grupo de jovens da minha igreja. Que legal. Numa das viagens com o Randy Clark, a gente foi para Manaus. Então, eu conversei com o meu pastor, eu trabalhava com jovens e planejamos uma viagem para Manaus para fazer missões. E nessa viagem, tinha um rapaz Eita! no barco que foi convidado a participar, ajudar a liderar essa viagem. E
eu achei interessante porque ele chegou no aeroporto lá comigo e fazendo várias perguntas. Fazendo várias perguntas, eu pensei, quem é ele? Por que tá fazendo tantas perguntas? E nessa viagem que a gente, através de um tradutor, que ele não falava inglês, eu não falava português. Inclusive, esse tradutor hoje é parte da igreja, Ele faz parte da nossa Olha igreja. só. Ele fala, eu fui o cupido. Olha Ele só, tem essa ajudou coroa, a conexão. Ele aí. foi o ajudou. culpado. É o culpado. É verdade. Não, o culpado, é verdade. Então a gente conheceu e começou a conversar, passamos meses conversando pelo MSN. Lembra, MSN? Uau, Oh, lembro. a gente É namorou porque a gente com dá essa. ela- Quando a pessoa não te dava atenção, você apertava naquela telinha E vibrava, é verdade. Na verdade, nós temos o mesmo tempo de casados, não é isso? 15 anos? 17. 17. 17? Ah, eu 17 achava anos. que a gente ia igual. 17. 17. E aí, Foi agora 4 dias atrás. É, eu lembro. Eu vi as postagens com tanto romance, romantismo. Não tinha tanto romance, senão. Não, o dia foi corrida. O dia foi mas foi corrido. bom. No dia seguinte, né? É. Então, assim, esse foi totalmente a fora dos meus planos, mas Deus literalmente, assim, mudou tudo. Tudo que eu pensei, tudo que eu imaginei pra minha vida, totalmente. Mas quando eu voltei para os Estados Unidos, depois daquela palavra, eu tinha uma convicção. Era uma convicção muito grande. Eu não sabia o que ia acontecer, como seria, mas eu comecei a estudar mais sobre missões, me envolver. Eu tentei aprender português, mas eu morava numa cidade no meio dos Estados Unidos, não tinha lugar nenhum para aprender português, não conhecia ninguém. Então, assim, eu peguei um livro. Na época não tinha esses cursos todos que tem hoje. Sim. Então, foi muita oração. E eu tinha lido um artigo numa revista cristã que falava sobre uns missionários na África. E que esses missionários estavam numa região que tinha vários dialetos. Então, eu estava com muita dificuldade de comunicação com os tribos diferentes. E nesse tempo, eles decidiram orar e pedir para Deus ajudar. Eles começaram a orar, pedir línguas. E naquela noite, Deus deu 16 dialetos para eles. Uau. Meu Deus. Então, quando eu li esse artigo, eu comecei a orar. E minha oração para 3 anos, todo dia foi: Senhor, se o Senhor pode dar 16 línguas, o Senhor pode me dar apenas uma. Eu pedi isso todo dia para 3 anos. Então, assim, porque eu tentei aprender, foi muito difícil, eu não consegui achar lugar, pessoa. E você tá falando muito bem, né? Não, a Vai ter Hillary. que orar por nós. A Deus Hillary nos dá é o uma dom das de inglês. americanas que falam inglês mais correto que eu conheço. É muito difícil ela trocar, às vezes, o gênero feminino e masculino no final da palavra. É raro. Mas acontece. Mas o resto ela fala assim, ó, muito bem. Muito bem Legal. mesmo. Obrigada. Então, Glória a assim, Deus. foi algo que eu orei. E, literalmente, a gente conheceu, a gente conversou pelo MSN. A gente planejou uma viagem. Eu voltei alguns meses depois. É engraçado, Hillary. Um dia a Hillary me mandou. Lembra do cartão virtual? Sim, sim. Lembra que você fazia aqueles cartões virtuais? Até hoje eu lembro. A Hillary me enviou um cartão virtual. Não tinha noção que Noção do que ela tava estava nesse fazendo. cartão, E não. quando eu abri, tinha uma música do 14 Bis. Lembra? E Todo Azul do Mar, eu acho. Foi assim. Como viram. É isso aí. Tinha essa música e ficou na minha memória. Assim. Eu lembro desse cartão virtual. E ela não lembra que ela. DJ, toca essa música. Essa música não. É. Naquela época tinha muitos esses cartões virtuais, né? MSN, Eu fui procurar cartões um no virtuais. português, que ele ia entender, mesmo que eu não entendia muito bem, eu fui fazer aquela tradução, né, no tradutor. Aí eu acho que tá bom essa, eu não entendia nada da letra da música, mas tava você bonita. escolheu muito bem. Aí eu Muito enviei. bem. É uma Foi, música foi. lindíssima. Tanto que ano Deixa eu passado, ajudar. no nosso aniversário de casamento, eu coloquei essa música. Muito linda mesmo. Cara, que legal. É um homem apaixonado. Continuo. Muito bom. Cara, a gente tem assim uma curiosidade e também um desejo, né, de compartilhar com as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, sobre família. E recentemente eu estava em São Luís e eu senti realmente uma direção muito forte assim, do Espírito Santo de estar me levando a falar sobre criação dos filhos, sobre levantar um lugar de adoração e oração para os seus filhos.
é como se eu tivesse, como se prevendo o futuro. E dizendo assim, pais, se vocês não assumirem a responsabilidade de serem os discipuladores dos seus filhos, de transferir para eles o conhecimento de Deus, nós vamos perder a próxima geração. Verdade. Então, assim, foi muito forte. Enquanto eu estava pregando, eu estava sentindo muito, assim, a presença de Deus, testificando, respaldando aquilo. E uma coisa que a gente vê na vida de vocês como os filhos de vocês, eles amam a Jesus, né? O Liam estava ali o tempo todo tocando minha guitarra e cantando, e a Ari, como ela é assim, apaixonada por Deus, né? E a gente quer ouvir de vocês, cara, quais são as dicas, assim, o que vocês podem falar para quem está nos ouvindo nesse podcast? Qual que é o fundamento, assim, cara? Qual que é o grande segredo de fazer com que os seus filhos amem a Deus? Olha, primeiro que é um desafio muito grande falar sobre criação de filhos. Primeiro no mundo que nós estamos vivendo e toda a confusão, até mesmo no meio cristão. Primeiro que eu entendo que muitos pais estão criando seus filhos dentro do universo de medo. Eles têm tanto medo de perder os seus filhos como se seus filhos fossem sua posse. Eu acho que o primeiro entendimento aí é conhecer que nossos filhos não são nossas posses. Eles pertencem ao Senhor. Então, o pai precisa compreender que ele necessita da graça de Deus no início e no fim, ou seja, em todo o processo. Verdade. Sempre. Porque não existe uma promessa que se você fizer tudo corretamente, vai dar certo. E até um versículo muito mal compreendido, Provérbios 22, né? Ensina a criança no caminho onde deve andar, e pensa que eu vou ensinar a criança, vou ensinar a palavra e ela nunca irá se desviar. Não é verdade? Você percebe aí muitos filhos de pastores, de homens até piedosos, né? Famílias boas, que os filhos escolhem um caminho não tão legal. Esses dias mesmo eu estava conversando com o Hillary sobre o filho do John Piper, né? Abraham Piper. Eu lembro vendo um vídeo dele elogiando o pai, como o pai tratava em casa, ensinava, e hoje ele trabalha contra a fé cristã. Nossa! É assustador. Então, ter a consciência que não é uma regra, no sentido de que se você fizer assim, vai dar certo, seu filho vai ser salvo e nunca irá se desviar. Até porque é um desafio, né? Então, primeiro, que seu filho não é sua posse, né? Segundo, ter cuidado de não criar seus filhos num universo de medo. Você tem tanto medo que seu filho seja capturado pelo mundo, por ideologias, que você acaba desenvolvendo, ensinando o seu filho no outro extremo, uma outra ideologia. Mesmo que pareça mais conservadora, mais protetora, você acaba caminhando, ensinando seu filho uma ideologia extrema do mesmo jeito. Entendi. Então, acho que o caminho que Deus foi nos ajudando, pessoas maduras, muitas literaturas, é criar um universo mais natural. Entendi. Em que sentido? Que doutrina é também algo do cotidiano. O que acontece? Às vezes os pais sentam, que é muito bom isso, ensinam a Bíblia para os filhos, mas parece que aquele ensino bíblico não tem nenhum contato com a realidade vivida. Entendi. Não tem, é como se fosse uma dicotomia mesmo. Eu ensinei a palavra, mas agora nós vamos viver a vida. E daqui a pouco vamos voltar para a palavra de novo. Ou seja, o exemplo é o que arrasta, né? Sim, tem a questão do exemplo, mas o filho compreender que o todo da vida deve ser vivido diante de Deus e da maneira de Deus. E que nós temos um coração que precisa ser domesticado, transformado. Então, Provérbios 22 é uma instrução de sabedoria. É uma instrução de sabedoria. Mas eu acho que um ponto, eu vou deixar a Hillary falar também, que senão eu vou embora aqui, gente. É um assunto que eu falo bastante, eu gosto, né? Mas eu acho que o ponto principal foi quando nós compreendemos que nós tínhamos um presente do Senhor e nós éramos mediadores. Ou seja, o Senhor nos deu a graça de sermos mediadores entre os nossos filhos e a realidade.
Entendi. Porque quando os nossos filhos nascem, né, quando o ser humano nasce, ele precisa de mediação. Alguém que ensine sobre realidade, sobre Deus, sobre a vida. Então, às vezes, nós estamos preocupados em combater uma ideologia, nos esquecemos que doutrina toca o cotidiano, o todo. E nas coisas mais básicas da vida. O coração, ele tem uma inclinação para o mal, ele precisa da graça de Deus. Filhos precisam compreender que seus pais também falham. Sim. Os pais precisam ter cuidado para não demonstrar perfeição, ser tão perfeito, que acaba criando uma espécie de realidade, heroísmo, que não corresponde, Sim. de fato, à realidade. Eu vejo muitos pais ali como se os filhos fossem sua posse, ensinando, mostrando um padrão, e acaba que criam seus filhos numa bolha. Onde não sabe dialogar, conversar, ver o mundo, entender o seu próprio coração, né? Por exemplo, a cultura não trata nossos filhos como infantis, não. E às vezes nós tratamos. É verdade. Eu acho que assim, nesse ponto, a gente tivemos uma conversa quando a Ari era bem menorzinho e aconteceu algumas coisas que a gente ficou meio assustado. Hoje ela tem 15 anos. Ela tem 15. E ela, na época, assim, é algo que aconteceu dentro da igreja, né? O lugar que você pensa que, meu filho tá protegido. Mas na igreja tem todo tipo de gente. E tem pais que têm regras diferentes, pensamentos diferentes. Que deixa a criança muito novinha ter celular. Aí tem acesso a coisas que seu filho não tem acesso, mas está lá com os amigos. Sim. Eles têm acesso. Então, uma das coisas que a gente conversou era que a gente precisa preparar nossos filhos para esse mundo. Então, se a gente não prepara eles, o mundo vai ensinar. Então, alguém está discipulando. Teu filho está sendo discipulado em todo o tempo. Quem está discipulando? Por quem? Deixa eu falar uma experiência que me impactou muito, assim, em relação ao Liam. Que o Liam agora vai fazer em julho 10 anos, né? E eu sou tão apaixonada pelo Liam e, na verdade, tão grata a ele. Porque o Liam, quando ele tinha 5 anos, o Senhor usou o Liam para me dar assim um empurrão e me esticar em fé, né? E eu lembro que eu estava ao lado daquele lago, lá em Floripa, vocês todos lá dentro, e eu tirei a Laila do lago e eu fui dar uma mamadeira para ela, e ele estava correndo com o Joseph ao redor ali do lago, brincando. E eu olhei pro Liam e o Jojo correndo, e eu fiz uma oração assim no meu espírito muito verdadeira. Eu falei assim: Deus, eu quero tanto ter um filho, me dá um filho, Senhor, eu quero tanto ter um filho. E porque eu sou assim gosto muito de menino, né? Essas brincadeiras de judô, jiu-jitsu. Ainda que ele ataque as calopsitas, assim, gente, ele tá aprendendo. Ainda que o Caim esteja ali tentando lutar. Aí, Brasil, aqui é um relacionamento de amor e ódio. E aí, o que acontece? Na hora que eu calei o meu espírito e calei a oração, parei a oração, o Liam chega na barriguinha da Laila e pega na barriga dela e fala: Laila, o Papai do Céu vai te dar um irmãozinho. Ele falou: um irmãozinho. E foi instantaneamente assim que eu acabei de fazer essa oração. Então, esse dia, e depois eu chorei muito enquanto vocês estavam dentro, porque eu sabia que Deus estava falando comigo. Deus já tinha usado uma outra criança pouco tempo antes, de 2 anos. Enfim. E aí, eu lembro que o Liam, quando eu engravidei, ele abraçou muito a minha gravidez, assim, intercessão. De orar todo dia. De orar todos os dias, assim, algo muito precioso. Eu já o amava demais, mas sabe, aquela paixão por conquistar algo em Deus que eu via no Liam alimentava muito a minha fé, assim, me fazia perseverar, né, no meio de ETM, de provas, de uma gestação tão complicada, mas muitas vezes eu me falava assim: Deus, se o Liam, que tem 5 anos, acredita que o Senhor pode me dar um filho, eu também acredito, né? Então,
trazendo para isso, né? Trazendo para esse lado que os filhos de vocês não são crianças, não sei se eu posso usar esse nome, mais comuns. Eles não são. A gente conversa com a Ari desde... A gente se conhece o quê? Há 5 anos? 6 anos. Quando eu tinha de 10 para 11 anos. Então, a Ari, ela já era uma criança que ela conversava assim com muita maturidade e com um conhecimento que eu tinha que ter muito cuidado com o que eu falava pra ela, porque ela não era bobinha, tipo, eu não ia falar, enganar ela com uma coisinha, não. Ela já era muito... entendia muito sobre as coisas da vida. E o Liam, com essa... também, né, com esse mesmo sentimento de adorador, de sempre estar falando alguma coisa de Deus, encorajando. Eu lembro que por muitas vezes ele falava uma coisa pra mim assim, tia, você tem que isso. E eu dizia assim, cara, esse menino é muito ousado, né, tipo, em Deus. Então, hoje, eu queria ouvir de vocês, assim, né, da Hilary, como é essa jornada pra fazer teus filhos assim tão fortes e tão corajosos e ousados em Deus. Quando vocês perceberam que realmente tinha que investir neles nesse lado, não só como crianças, mas já como homens e mulheres de Deus? Eu acredito, assim, iniciou no ventre, na verdade. Sim. Aí a gente pediu para o Senhor nos dar uma palavra sobre cada um. Nos dá um versículo bíblico, o que Deus está falando sobre essa criança. E a gente começou a orar especificamente essas coisas sobre a vida deles. E o Liam, na verdade, quando o Liam era muito pequeno, ele era muito difícil. A gente estava conversando esses dias sobre isso. Estou aprendendo esses dias, gente. A criança, nessa época, o Liam era uma criança que você não ia imaginar que é o Liam de hoje. Mas nessa época que eu chorei muito no banheiro, que eu falei pra Camila, eu chorava muito no banheiro, me fechava assim, então, o que eu se ela chorou no banheiro, tem esperança pra nós, né? Tem esperança. Mas eu ainda não chorei no banheiro. Ah, não, eu já várias vezes. Eu falava, Senhor, eu não sei o que fazer com essa criança. E minha mãe, minha sogra falaram, a gente nunca criou filho assim, a gente não sabe o que dizer. Tipo, nunca vi um assim. Nunca. Então, eu também nunca vi um Éden. Eu pedi, Senhor, o que eu faço? E o Senhor me deu 2 instruções. E uma dessas instruções foi de escrever uma oração para ele repetir toda noite sobre ele mesmo. Muito bom. Então, eu comecei a pedir de Deus o que são as características que o Senhor quer que Liam desenvolve na vida dele. E eu coloquei essas coisas, e uma era de paciente, né? Devagar de se irar, que era um problema, e era um problema quando ele era pequeno. E eu comecei a ensinar, repete. Aí, com 3 anos, ele já começou a repetir. Até hoje, toda noite, ele termina a oração dele repetindo essas palavras. E eu posso dizer hoje que eu vejo todas essas características no Liam. Ensinar a criança a desenvolver a oração por si só, né? Isso. Aí, chamando o que Deus tem sobre ele. Isso. Muito bom. E junto com isso, eu creio que uma chave muito importante é a presença de Deus. Porque eu posso ensinar todas as coisas, mas quando o Espírito Santo vem e faz o trabalho dele, já é outro nível. Sim. Então, assim, a gente tem... Uma das coisas pra gente muito importante dentro da comunidade da fé é de desenvolver a presença de Deus. Lá em casa também a gente tem momentos de oração em família, de ensino bíblico, a gente faz nosso devocional, a gente ensina a orar um sobre o outro, a gente ensinou eles a orar para as pessoas e tudo. E desenvolvendo essa presença onde que eles experimentam Deus por si mesmo. Não é a mamãe dizendo, mas ele chegando, chorando. Eu sinto Deus, mãe. Eu sinto a presença de Deus. Isso impacta muito e muda. Ele é muito sensível, né? E eu acho que um ponto interessante também é... Porque às vezes os pais estão ouvindo e pensam que isso acontece de uma maneira... Tipo um filtro de Instagram, né? Tudo bonitinho, tem um momento da oração, tem um horário da oração, sabe? Não, família toda regrada. Sabe? Senta ali na mesa. Não, é uma família comum, com suas dificuldades, seus problemas. Todos ali são pecadores, necessitados da graça de Deus. Tanto os pais quanto os filhos, que precisam depender da graça. Né? E então todos têm essa consciência. E ali nós temos uma
uma dinâmica de estudar a palavra, né? Sempre que podemos, basicamente todos os dias nós estamos na mesa, lendo a Nem palavra. todo dia já dá, mas a gente tenta. Quando nós não conseguimos, Hilary faz o devocional da escola com eles, mas vai se desenvolvendo esse coração de depender do Senhor. Tá? Muito bom. Depender do Espírito Santo. Eu lembro um desses momentos que o Linha comunicou que Deus falou com ele, que eu perguntei assim, o que Deus falou com você? E ele não sabia explicar muito bem. Eu digo, pode falar como você entendeu. E ali eu fui conversando, explicando um pouquinho, traduzindo um pouco as palavras. E eu lembro depois, orando, e ele agradeceu, porque eu estava ali e ouvi o que ele tinha para comunicar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou meu pai para me explicar o que o Senhor falou comigo. Olha que lindo, né? Então, é interessante você perceber essa dependência, né? Porque, assim, conhecer a Deus é perceber as nossas limitações, nossa dependência, mas nós temos um caminho, né? Nós temos um alvo. Estamos caminhando juntos. Esse alvo. Amém, cara, muito bom. A gente estava indo para a escola, eu falei, Linha, vem aqui, vamos comigo, né? Vocês deixaram ele comigo, eu fui levar o Eden e a Laila. Ele nem gosta, né? Ele tava lá e tudo, conversando e falando um monte de coisa. E aí, de repente, assim, chegamos na escola. Aí o Eden falou, papai, não quero ir pra escola. Aí o Linha falou, cara, você tem que ser grato pela escola, olha só. Aí eu falei, pastorzinho, filhote de Aldair. Olha, Eden, você tem que ser grato pela escola. Você imaginou quantas crianças queriam a escola e não tem a escola? Sabe por que é tão importante você gostar da escola? Porque foi Deus que te deu, cara, o privilégio de estar na escola. E o Eden, com aquela cara dele de 3 anos. Sim. Eu entendi tudo, né? Mas tu pensa que ele não entende? Não, ele entende muito, sim. Ele é muito esperto. Ele não pode ter o nível da percepção real, sim, mas ele tem ali aquela noção. Mas sabe o que eu achei interessante? É assim, uma criança que dentro de casa ela desenvolve um relacionamento com Deus, ela está ajudando outras crianças a desenvolver um relacionamento com Deus. E muitas vezes o que acontece é que nos ambientes públicos, os filhos dos cristãos eles estão sendo influenciados. Né? E talvez seja isso, por falta da persistência. Né? Eu estava lendo Deuteronômio e o autor diz assim, vocês precisam conversar sobre todas essas coisas da lei do Senhor, quando se assentarem à mesa, quando vocês forem dormir, quando vocês acordarem e quando vocês estiverem com seus filhos pelo caminho, conversem sobre isso. E às vezes o que eu percebo é que a nossa vida ela está tão cheia do entretenimento, são as séries, são os vídeos, são o Instagram, o TikTok, tantas coisas. E os pais, eles dão um passo para trás na sua responsabilidade de conversarem com seus filhos sobre Deus. Né? De ouvirem uma música sobre Deus, assistirem algo sobre Deus, lerem algo sobre Deus. Eu percebo que existe uma transferência de responsabilidade. É tipo assim, eu vou colocar meu filho numa escola cristã, né? Também vou levar meu filho na igreja, né? E seja o que Deus quiser, vai dar certo, porque ele vai. Mas eu na minha casa, eu não preciso assumir tanta responsabilidade assim. Eu acho que se a gente não mudar essa mentalidade, vai ser muito difícil. Sim. Eu fico percebendo, Aldair, e aí você já pode me corrigir assim, publicamente, né? Se eu estiver viajando na maionese. Mas eu estava lendo sobre a mãe de Sansão sendo visitada pelo anjo. Né? E o anjo do Senhor chega lá e fala, olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser um nazireu. Esse menino vai ser o libertador de Israel. Deus está ouvindo a opressão que os filisteus estão sobre os israelitas aí, e aí Deus vai te dar um filho. Né? Você não pode ter filhos, mas Deus vai te conceder a graça de você ter um filho e tudo mais. E ele diz assim, como o menino vai ser um nazireu, você, mãe, você não pode tomar vinho, você não pode pegar animais mortos. Então, o voto que o nazireu deveria fazer começou na mãe.
E aí ela corre, o Manoá tá trabalhando, e ela fala assim, o anjo veio me falar que eu vou ter um filho. Ele falou, peraí, se ele falou com você, vai falar comigo também, olha a atitude do pai. Ele orou e o anjo volta. O anjo volta, fala com ele de novo e ele pergunta, eu preciso saber como que eu vou criar esse menino. Porque se você está me dizendo que eu vou criar o libertador de Israel, então, cara, me diz, eu preciso saber como que eu vou criar esse filho. E ele repete todas aquelas instruções e aí os pais precisam assumir os votos no nazireado, eu acho, né, que assim fala, para que Sansão pudesse então ser esse nazireu. E ali eu vejo, cara, uma questão. Se a gente quer criar filhos vitoriosos, poderosos em Deus, nós temos que assumir os votos. Nós temos que puxar para nós a responsabilidade, né, porque estamos criando eles para Deus. Então, eu concordo e está certo. Às vezes acontece que filhos de pastores, por exemplo, porque muitos filhos de pastores não querem servir no ministério ou tem muitos problemas. Era o que eu mais encontrei, assim, seminários, uma versão, conferência, né? Ou até mesmo grupos de apologéticas em faculdades. São filhos de pastores que não querem, não amam a Deus, não querem servir a Deus, conhecem muito bem, decoraram versículos bíblicos, mas parece que aquela história, a narrativa bíblica não toca nada da sua vida, sabe? Por quê? Eu acho que existem uma série de fatores aí, o porquê de tudo isso, mas um dos principais é a questão dos pais exigirem uma postura dos filhos, na igreja, coloca uma carga sobre a vida dos filhos, vocês são filhos de pastores, cuidado, tem que dar esse exemplo, mas em casa, o filho não vê essa exigência toda com a própria vida. Entendi. Um exemplo também. Um exemplo. Então, é só uma postura moral, né? É um abraço moral, ou seja, se você tiver uma postura, você tem que ser educado. Pronto, filho de pastor tem que ser educado e isso já basta. Não. Ele precisa ser transformado pelo Espírito de Deus. Ele precisa de uma experiência com o Senhor. E os pais têm essa responsabilidade. No início, né, eu tratei sobre somos mediadores, justamente essa tarefa de entender a criança, qual a necessidade real da criança. Existe um nível de inocência, óbvio, claro, mas ali tem um pecador, né? Alguém que necessita da graça de Deus, mas que é a imagem de Deus. Como meu pastor sempre dizia, né, lá no interior do Maranhão, Deus não tem netos, Deus isso tem aí. filhos. Seu filho não é neto de Deus, ele precisa entender que ele é filho de Deus, ele precisa ser alcançado por Deus. Ele precisa desses encontros com a graça de Deus. E a mesa, o tempo de mesa, ele é muito pedagógico, né? É muito pedagógico. Você conversa sobre tudo. Você conversa sobre futebol, sobre matemática, disciplina, pensamento sobre o futuro e como a palavra de Deus pode nos ensinar, o que a palavra nos instrui sobre isso. Qual o pensamento de Deus sobre tal assunto? Eu recebo assim, muitas perguntas dos meus filhos. A Hilary faz demais, pergunta pro teu pai isso. Fala com teu pai. Demais. É o que você fala, assim, né, Camila, assim, sobre os filhos terem como seus melhores amigos seus pais, né? Eu tenho falado um pouco sobre isso, né, dos filhos terem acesso, dos pais permitirem esse acesso. Sim. Porque olhando para a vida de vocês, pastores sênior, e trabalham com tantas coisas, e Aldair viaja ministrando, poderia muito ter um tempo regrado com as crianças, mas a gente vê que vocês não são assim. Vocês têm aquele diálogo, gastam tempo com eles, o tempo de ensino da palavra, né? E eu acho tão lindo isso, né, na família de vocês. E eu cito vocês como exemplo muitas vezes. Algumas famílias específicas eu cito para algumas pessoas quando a gente conversa sobre isso. Porque hoje, isso que o Daniel tá falando, tudo que o mundo está trazendo de entretenimento tem tirado muitos filhos dos pais. Sim. Tem afastado, tem criado barreiras. Os adolescentes de hoje, eles têm uma frase pronta: é o meu espaço. Não me perturba, é o meu espaço, né? E várias outras frases que a gente nem precisa citar aqui como tem acontecido, né? E uma coisa que eu tenho falado muito é isso: pais, sejam acessíveis. Eu já ouvi
pessoas dizer que pai não pode ser amigo de filho, e eu discordo totalmente. Posso estar errada, mas eu acho que a gente tem que ser a autoridade, tem que ser o pai que instrui, que cobra, que ama, que dá carinho, mas o pai também que é camarada, que se diverte junto, porque existem coisas da intimidade que a gente faz com amigos, que a gente fala para amigos. Então, eu falo muito isso. Eu quero ser sempre a melhor amiga dos meus filhos, né? E o Daniel também. Então, a nossa conquista para viver isso, para ser o primeiro, tipo, depois de Deus, né? Depois de Deus, onde eles possam chegar e falar um pouco sobre os seus anseios, sobre as suas alegrias, suas conquistas, as suas inseguranças, né? Eu achei tão bonito ontem, né? A gente andando na Avenida Paulista, e a primeira coisa, quando o Liam ficou com medo numa situação lá na rua, ele agarrou a mão do Aldair, e eu olhei pra ele, aí peguei a outra mãe e falei: Lia, tá tudo certo, olha o tamanho do seu pai. E a sua tia aqui também, que luta, judô, jiu-jitsu. Se eu tivesse mais o tamanho da tia, né? Ele olhou assim: é mesmo, tio, a mão do pai dele e na minha, né? Então, eu amo tanto Lia. Mas eu acho isso interessante porque uma das coisas que a gente também conversou quando eu fiquei grávida da Alice, né, que a gente viajava muito e a gente decidiu fazer nossa vida de tal forma diferente que a vida dos outros, mas que a gente queria que nossos filhos participam do ministério e tudo que a gente estava fazendo. Porque eu conhecia muitos filhos de missionários, de pastores, que sentiram que o ministério era mais importante do que eles. E eu não queria que meus filhos sentissem isso. Não existe a necessidade, na verdade não precisa ter essa necessidade do filho estar se comparando ao ministério. Porque a balança não é Deus me livre. Deus me livre. Então, mas acontece, né, isso. E interessante, você falou sobre ser amigo, né? Esses dias conversando com um colega de ministério, e nós estávamos tocando sobre esse assunto e falando sobre paternidade. E é interessante que se inverteu o papel, né? Muitas pessoas, por exemplo, têm dificuldade com a sua paternidade com Deus por conta de uma relação muito complicada com o pai. Quando, na verdade, toda a paternidade terrena se deriva do pai eterno. É o inverso, na verdade. E o Evangelho é uma história de paternidade. Né? O Evangelho é uma história de paternidade. E Deus é revelado como um pai, lógico, você já tem um pouco essa linguagem lá atrás, nos Salmos, um pouco nos profetas, mas Jesus traz, né, esse ambiente revelando Deus como um pai dessa maneira mais íntima. Mas Deus nos chama de amigo também. Com certeza. Então existe essa relação, isso tem que tocar a vida como um todo. Deus é o nosso amigo, mas é o nosso pai, e é o nosso salvador. E a nossa relação com o filho é assim: nós não temos que ter aquele desejo de ser o super-herói mais admirado. O filho precisa entender que seu pai é um pecador também, e que ele necessita da graça. Quantas vezes não errei com os meus filhos, e cheguei com eles e sentei, perdoa papai, eu errei assim, pedia para eles orarem comigo, e ali está saindo aquela figura da perfeição, e essa figura da perfeição está sendo projetada em uma outra pessoa. Então, eu percebo que às vezes nós temos essa dificuldade. Você não pode ser amigo do seu filho. Você pode, porque Deus é seu amigo e Ele é seu pai. Sim. E nós, como imagem de Deus, temos uma representatividade, ou seja, somos representantes de algo. Né? Muito bom. E nesse sentido, eu acho que os pais se perdem um pouco aí. Tanto que é um dos motivos de terceirização, né? O pai, ele é autoritário, ele ensina um valor moral, mas quando se trata do ensino da doutrina, ele terceiriza. Em que sentido? Com alguma escola cristã, ou nas salinhas da igreja, e graças a Deus pelo ministério infantil da igreja. Porque, gente, você já parou para pensar que tem muitas crianças, dos pais que são cristãos, mas o único contato com o evangelho, com a palavra, é na salinha. E o pai fica confortável com isso, ele fica tranquilo, que bom que eles estão aprendendo.
Aí você pega, por exemplo, uma experiência que temos tido agora, né? Envia uma lição para casa, os pais não sentam para fazer com os filhos. Porque aquele momento já preencheu todo a semana ou o momento que eles precisavam aprender sobre a palavra, sobre Deus. Mas e não é. Nisso, eu acho interessante porque estava vendo a estatística. A gente sempre fala sobre o mal ruim, né? Geralmente das estatísticas, mas essa estatística estava falando que a gente sabe que 75% das crianças que foram criadas na igreja, depois dos 18 anos, abandonam a igreja, né? E o que a gente mais foca nessa 75%. Mas essa pesquisa foi pesquisar por que, então, os 25 que ficam, por que eles ficam? O que são as coisas comuns que eles falam que fez que, depois dos 18, eles continuem na igreja? Eu achei interessante, assim, foram vários pontos, mas alguns dos pontos que deram era que era uma família que pelo menos 3 vezes na semana sentou na mesa juntos. Era também... a criança, quando ficou a uma certa idade, eles foram dados uma responsabilidade na igreja. Seja de ajudar no ministério infantil, ajudar em alguma coisa do ministério. E o outro foi que eles participavam junto com os pais no ministério da igreja. Uau, que eu achei que foi muito legal, porque era justamente, então eu vou ser voluntário nisso. Eu vou levar meu filho junto comigo. Aí eu vou botar ele também para ajudar. Então a gente vai servir sopa. Eu vou levar meu filho para servir junto. Então eu achei muito interessante esses pontos, além de outros que tinha. Vamos repetir, o primeiro foi o quê? Você falou? Eles falaram que era pelo menos 3 vezes na semana sentar na mesa. 3 vezes na semana sentar na mesa. Junto à família. E conversar e... Isso. Meu Deus, muito bom. Eles, chegando a uma certa idade, pela adolescência, que eles foram dados uma responsabilidade dentro da igreja. Então eles assumiram alguma responsabilidade na igreja como voluntários, se sentiram parte. Isso. Parte de um time, né? Parte de um time. Um outro foi, que eu não citei, mas um outro foi que tinha uma pessoa que não era seus pais, dentro da igreja, que eles olharam como uma referência, um adulto de referência na igreja. Nossa, isso é muito bom. E esse é um ponto, assim, crucial, tá, gente? Porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade paterna e que eu preciso pastorear o coração dos meus filhos. Mas eu preciso entender também que meus filhos precisam ser pastoreados por pessoas que nós confiamos. Verdade. Que os pais, eles, na tentativa de ser o único pastor do filho, se torna uma espécie de senhor autossuficiente. E eu falo e instruo, olha, seu filho precisa de um pastor além de você. Porque existem áreas e momentos que você não está percebendo como um pai e você às vezes não aceita conflitos, não está sendo sensível. E se ele tem um pastor na sua comunidade que é de confiança, ele pode ajudar você na tarefa de instruir o coração do seu filho. Então, pais que são pastores, deixem seus filhos serem pastoreados por outros também. Muito bom. Legal, muito Gente, vamos caminhar pro finalzinho aqui. Eu tô assim com desejo de que cada um de nós possamos olhar para a câmera e que a gente possa encorajar, dar uma palavra de encorajamento para os pais que estão nos ouvindo agora. Eu quero começar. Eu já sei o que eu vou falar. Eu quero dizer para você que você... Tá chorando? Não. Tá bom. O homem não chora? Não, eu só achei que foi muito rápido. Entendi já. Você é sensível. Não sou sensível. Eu só queria me agarrar, gente. Tinha muito tempo que eu não cheirava ele. Percebi. Tinha muito tempo que ele tava lá e eu aqui. Então tá, eu quero dizer pra você, pai, pra você, mãe, que tá nos vendo aqui ou nos ouvindo, que Deus escolheu você pra cuidar do seu filho. E que o Senhor confia que em você vai cuidar dele. Amém. Eu tô falando isso porque quando o Eden nasceu, ele nasceu bem no meio da pandemia e eram notícias ruins o tempo inteiro. E eu fiz muitas perguntas. Como será o futuro dessa criança? Como será o futuro dessa criança? Ele fez um aninho, né? No sentido assim de... Gente, o nosso mundo tá muito louco. E Deus sempre falando, olha,
eu te escolhi, cara. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar graça para cuidar dessa criança. Eu lembro que nós estávamos saindo esses dias aqui do condomínio e na porta de casa, né? Tinham 2 rapazes, um de 13 e um outro de no máximo 16. E eles se abraçaram na frente do meu filho e se beijaram. Como namorados, e começaram a trocar palavras e tudo. E eu segurado na mão do meu filho, indo para a padaria, eu fiquei pensando, cara, esse é o mundo que ele vai crescer. Né? E mais uma vez o Espírito Santo falou assim, cara, joga fora todo medo, porque eu coloquei em você tudo que essa criança precisa para não ser influenciada por esse século. Né? Então eu só quero dar essa palavra de encorajamento para você aí que está nos assistindo. Queria que você, Hillary, olhasse para aquela câmera ali, ó. Tá bom. Perto do banheiro. Tá bom. perto do lavabo. E falasse alguma coisa para os pais. Tá bom. Eu quero encorajar vocês que estão passando por uma dificuldade com seus filhos. Ame seus filhos. Ame eles. Independente do que eles estão fazendo. Independente se você gosta, concorda ou não. Ame eles e orem por eles. Porque muitas coisas são feitas no invisível que nós não estamos vendo, através das suas orações e através do amor que você está demonstrando a eles. Por muito tempo, muitos pais têm cortado seus filhos, porque não concordava com certos hábitos, com certas decisões nas suas vidas. E estamos vivendo num mundo onde que isso é muito forte hoje, essas dificuldades. Então, demonstre esse amor. Ame seu filho, independente do que está acontecendo, e orem sempre, porque é o Deus dos milagres que faz o milagre na vida do seu filho. Amém. Muito lindo o que você falou, Hillary. E eu quero pedir pro Odair, então, olhe para aquela câmera ali, perto do nosso lavabo. Então, eu quero encorajar vocês, pais, a entender que vocês são necessitados da graça de Deus, assim como os filhos. Seu filho não precisa ver em você o super-herói, o super-homem, a perfeição, mas alguém que é totalmente dependente do Senhor, da graça do Senhor, e que necessita de Deus para tudo. Entenda uma coisa também, o ensino da palavra toca o todo da vida, e não apenas o momento que está sendo estudado. Tente ensinar seus filhos sobre Deus e observar a assinatura de Deus, a graça de Deus em tudo, porque o nosso Senhor é Criador de todas as coisas. Amém. Muito bom. Você, Amém. Gata? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para os pais, independente de qual seja a estação de idade, fase que o seu filho esteja, além de amá-los e ser amigo deles, ter acesso ao coração deles e dar acesso deles a você, caminhe com pessoas que podem te ensinar. Né? Por muitas vezes, eu agora nessa estação tenho me sentido uma mãe de primeira viagem, porque a Laila, por ter paralisia cerebral, ela nunca foi uma criança que precisou ser disciplinada, ou ela é um anjo, ela é uma princesa. E agora com Eden, eu tenho que aprender coisas que eu nunca vivi. E por muitas vezes eu lembrei de coisas que a Hillary falava pro Lia, a Odair também, e outras famílias que convivem conosco e caminham conosco. E essa troca de experiência de pessoas que vocês veem, que são famílias, que são referências, elas nos ensinam e nos ajudam muito a não errar, ou se errar, errar menos, ter um pouco mais de percepção de que forma conduzir as coisas. E lógico, acima de tudo, você realmente pedir todos os dias instrução do Espírito Santo. Verdade. Porque nós pais temos uma sensibilidade muitas vezes a discernir o que os nossos filhos precisam quando nós sentimos o Espírito Santo falando. Eu, por diversas vezes, mesmo a Laila não falando, eu dizia: Espírito Santo, me ajuda, o que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão do que vai ser melhor para ela, o que eu faço. E por muitas vezes, né, amor, Deus a gente foi orientado assim de uma forma tão incrível que eu podia contar tantas experiências. Então, são essas 3 dicas: ame o seu filho, caminhe com pessoas sábias que têm muito para te ensinar, e ouça o Espírito Santo, busque ele, ande com o Senhor.
Muito bom, Camila. Você é maravilhosa. E, cara, a gente quer agradecer vocês por terem nos dado a honra de hospedar vocês aqui esses 2 dias. Ah, não, obrigada a você. Vai ser muito bom ter vocês de novo aqui. A gente quer também ir lá em Manaus, comer aquela tapioca gigante. Sim. Fazer carinho na preguiça. Bicho preguiça, gente. É uma promessa dele me levar pra abraçar o bicho preguiça. Próximo semestre, pode ter certeza que vai acontecer. Vou imitar o bicho preguiça já passando. Vamos lá, gente, a gente sempre encerra os nossos episódios assim com uma foto que tem um valor, né? Vou pedir até para nossa filmmaker, a Jade, já se preparar ali para ela poder Eu estava mostrar. Aqui procurando, gente, essa foto. Essa foto, olha, mostra lá, amor. Se ela consegue pegar. Nossa, que legal. deixa eu aumentar aqui a iluminação, que eu não, infelizmente não tenho ela impressa ainda, eu quero fazer esse álbum. Mas essa é a foto da nossa... Deu pra pegar, Jade? Da nossa formatura da ITM, né? Um curso de 2 anos que nós fizemos lá em Florianópolis, e essa foto, ela simboliza 2 coisas pra gente, né? Aqui ela simboliza o fechamento de um ciclo de aprendizado, onde nós fomos... Meu Deus, nós fomos tão remexidos. Foi uma reforma de Deus. Foi uma reforma dentro de nós. Mas essa foto, ela também simboliza o que nós somos. Nós somos uma família. E nesses últimos 5 anos, nós temos aprendido, mesmo longe, uma boa parte desses 5 anos, a caminhar juntos e a nos amar, e a nos cuidar, nos proteger, nos instruir, interceder uns pelos outros. E é isso. Nós amamos muito vocês e a família de vocês. Você tá chorando? Não. Nós amamos mais. Vocês são preciosos demais, gente. Cara, e a gente tem que agradecer publicamente a obediência de vocês de terem ido pra Floripa, passado aqueles anos ali. E vocês já foram motivo de muita gratidão nas nossas orações. O tanto que nós aprendemos. Sim. E quanto que esse aprendizado tem sido derramado sobre outras pessoas. Verdade. Através das minhas canções, através das mensagens. É verdade. Então, muito obrigado. Continue sendo essa voz. Eu acho que o meu marido, ele compõe diferente hoje. Eu olho para o Daniel e eu vejo que o Senhor amadureceu muito mais um amor que ele tem por Jesus e a jornada dele acrescentando mais conhecimento e entendimento da forma correta. É impressionante. Ontem eu estava aqui ouvindo as músicas que o Daniel compôs agora, né? Há pouco tempo. E eu estava assim, maravilhado. Falei até para a Hilary, nossa, que legal. Daqui a pouco você vai ouvir aí, viu? Muito, muito bom. Parabéns, gente. É um privilégio. Me sinto muito honrado ter vocês como família, ter tido vocês como aluno. Eu quero até explicar que no meio do podcast eu falei que a gente tinha uma relação de amor e ódio. Mas é porque, gente, ele é um professor muito bruto. É sério. Meu Deus! Que é isso? Uma denúncia pública. Gente, eu chorava nas provas desse homem. Eu chorava estudando. Talvez ela seja uma aluna muito sensível, né? Eu não gosto, Daniel. Que é isso? Me defende, Daniel. Ele não tá doido, que ele tá do meu lado. Olha, eu já tive que me esconder atrás do Aldair algumas aulas, porque você queria me agredir. Não foi verdade? Foi verdade. Mas é lógico, esses dois, eles faziam, gente, é sério, bullying. Eu com 30 e tantos anos, 30 e meio anos, Denúncia! e eles faziam bullying no meio da sala de aula. Eu tinha que levantar e ameaçar, gente. Não, vocês não sabem, não. Então, está empate. Não, ele é muito pior do que eu. Nunca fiz nada pra ele. Gente, ninguém vai querer ser meu aluno, mas mas tirando esse lado, ele é muito bom mestre, tá? Então eu indico. Eu indico. Poxa, Olha, obrigado pela tem indicação. O selo Camila Alencar. Olha, o selo de Camila Alencar não é qualquer coisa não, meu filho. Maravilha, gente. Vamos aí, encerrar gente. por aqui. Não se esqueça, tá bom? De compartilhar esse vídeo com alguém. Se você foi edificado, compartilhe com alguém. Se inscreve aqui no canal, compartilha, ativa as notificações. Quando você faz isso, o YouTube está entendendo que esse canal é relevante e que está sendo legal. Então, ajuda a gente a chegar muito longe, não por causa de nós, mas por causa dessa mensagem. Amém. Tá? As famílias do Brasil sejam impactadas aí por essa mensagem. Gente. Valeu, gente. Deus abençoe. Até a próxima, hein?